Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Estamos aqui mais uma vez no Art Kaizen, que é este espaço maravilhoso aqui em Lisboa, que está cheio de recantos lindos, portanto hoje estamos aqui num recanto diferente dos últimos episódios, eu estou aqui super contente. Este espaço é mesmo mágico, eles fazem aqui muitos workshops, aulas, retiros, cerimónias, por isso convido-te a ficares atento ou atenta à programação aqui deste espaço, vê tudo na página deles, que eu vou identificar também na minha página, e assim podes ficar também a par das novidades. Eu também gosto de trazer sempre muitas novidades, e o meu episódio de hoje está relacionado com uma novidade que vai haver agora na Ecológica também e cá em Portugal. E pronto, o meu convidado, quem eu tenho aqui, é o Henrique Bueno, que é mestre em Psicologia Positiva. Eu comecei a estudar Psicologia Positiva, a fazer esta certificação que o Henrique lançou no Brasil e que está agora a lançar em Portugal, e já recebi várias mensagens vossas a perguntar onde é que podem encontrar, como é que podem conhecer, o que é isto da Psicologia Positiva. Portanto, hoje vamos falar sobre isto e estou mesmo super contente. Queria só relembrar de subscreverem à newsletter, subscreverem também ao canal de YouTube, para ficarem atentos a todas as novidades. E pronto, é com muito orgulho, Henrique, que te tenho aqui. Tu que és o fundador do Whole Being Institute no Brasil e em Portugal, que é este instituto que faz as certificações de Psicologia Positiva, e és também mestre em Felicidade, que é uma coisa maravilhosa, e faz workshops, palestras à volta do mundo, portanto estou mesmo muito contente de ter aqui. Obrigada. Obrigado a você. Eu estou super contente em estar aqui nesse canal, em estar aqui nesse lugar incrível. Fiquei surpreendido com como esse lugar é gostoso. Não é lindo? Lindo. E muito contente com o convite. Obrigado, é um prazer estar aqui em Portugal, um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse podcast, participando desse programa. Que bom, Henrique, obrigada. Olha, nós conhecemos-nos numa bancada de cozinha, porque fizemos os dois o curso da nossa escola, que eu também já falei muito aqui, que é um curso de saúde integral e também culinária saudável, e estávamos os dois numa bancada com o nosso avental a cortar cenouras e nabos e numa aula de alimentação macrobiótica, com a Sónia Jordão, que também tem um curso na minha plataforma, que é maravilhosa, e estávamos a cortar os ingredientes perfeitos para esta receita. E por isso isto leva-me à minha primeira pergunta, que é: quais é que tu achas que são os ingredientes necessários para uma vida mais positiva? Que pergunta boa. Começou com a pergunta já. Claro! Qual é a fórmula mágica, né? Qual que é o segredo? Os ingredientes. Não estou a dizer como é que se cozinham. Os ingredientes. Os ingredientes. Eu diria que uma vida mais feliz é uma vida que, de certa forma, é uma vida mais madura. É uma vida onde a gente para de achar que a felicidade está em algum lugar e a gente começa a viver com mais intenção nesses tais ingredientes que constroem nosso bem-estar aqui e agora. Então, é uma vida onde eu aprendo a lidar com as adversidades, paro com a mania de achar que eu preciso trocar uma coisa pela outra, então ou eu arrumo esse emprego perfeito, tenho esse chefe perfeito, ou eu não vou ser feliz. E a gente começa a aprender que é possível viver a realidade como ela é, mas se eu não colocar em intenção e não fizer escolhas novas e não me movimentar em ações específicas nesses tais ingredientes, eu vou continuar esperando ela chegar em algum lugar e ela vai estar passando no dia a dia. Então, tem muito a ver com, talvez não ingrediente, mas escolher cortar com cuidado, escolher dar atenção a alguns aspectos da vida que a gente acaba desprezando, acreditando que quando eu chegar lá, a felicidade vai estar me esperando. Boa, então a intenção é a forma como cortamos o ingrediente. A forma como cortamos o ingrediente. Eu diria que é mais por aí do que ter o ingrediente específico, porque cada um vai preferir cenoura ou nabo, cada um vai ter uma preferência. Mas como é que a gente coloca intenção para que esses ingredientes, para que a gente saboreie esses ingredientes no dia a dia de uma forma diferente? Lindo. Isso tem tudo a ver com a aula que nós fizemos, porque a Sónia, não é, na macrobiótica também é super da intenção, da energia que nós colocamos nas coisas, e depois o desfecho que vai ter, não é? E a forma como nós vamos saborear este prato, ou neste caso saborear a nossa vida e a positividade na nossa vida. E queria que explicasse aqui então o que é isto, o que é a psicologia positiva. A psicologia positiva nada mais é do que a psicologia com um ângulo, com um enfoque diferente. E eu, inclusive, tenho que dizer que a psicologia positiva é uma ciência que tem um nome muito ruim,
porque quando a gente fala em psicologia positiva, duas impressões aparecem automaticamente. A primeira é de que, bom, se tem uma positiva agora, a anterior deveria ser negativa, né? E isso não faz o menor sentido. E a segunda é que quando a gente fala em psicologia positiva, dá-se a impressão de positividade, de pensar positivo, de olhar para a vida e ter aquela síndrome de Poliana, achar que está tudo bem, tudo perfeito. E a psicologia positiva não tem nada a ver com isso. Na verdade, ela é apenas uma vertente da psicologia que resolveu fazer uma pergunta diferente, né? A psicologia, ao longo de sua história, até por necessidade humana mesmo, ela focou sempre em resolver as deficiências humanas ou curar doença. Então, as pessoas vivem depressão, casamentos não duram, empresas têm dificuldade de crescer. Então, a psicologia resolveu entender as pessoas, os casais, as organizações, as comunidades, por que elas adoecem e como que a gente ajuda essas pessoas ou comunidades ou países até a voltar para uma linha média. O que é muito bom, muito importante e precisa continuar acontecendo. Mas um segundo objetivo da psicologia, que é ajudar as pessoas a viverem melhor, estava esquecida. Né? Se eu continuar estudando o cérebro deprimido, eu vou aprender tudo sobre o cérebro dele. Mas por que algumas pessoas que passam por adversidades até piores do que aquele indivíduo são tão resilientes? Por que alguns casais que vivem as dificuldades de um casamento vivem tão bem juntos? Por que algumas comunidades no mundo são tão longevas? Então, a psicologia positiva resolveu fazer a pergunta diferente, né? Por que alguns casais vivem tão bem apesar das adversidades? O que algumas pessoas fazem ao redor do mundo que aquelas comunidades vivem mais de 100 anos numa média tão maior do que o resto do mundo? Por que algumas pessoas são tão produtivas e têm as mesmas 24 horas? Então, a psicologia positiva ela faz uma pergunta diferente, através do método científico e com análises estatísticas, ela entende, isola o que é feito de diferente e tenta trazer para a nossa vida. Por quê? Não estar doente não significa que eu estou florescendo, né? Então, a psicologia positiva quer encontrar caminhos para que eu explore todo o potencial para a melhor vida possível, né? Não apenas não estar doente. Como é que eu vivo o potencial todo da minha vida com meus relacionamentos, com a minha relação com os meus filhos, com a minha produtividade na minha empresa, com o meu bem-estar. Então, é uma ciência que tenta investigar formas para que a gente possa florescer, viver o potencial de uma vida cada vez melhor. E é isto que a certificação dá-nos essas ferramentas, a certificação em psicologia positiva. Isso, a certificação internacional em psicologia positiva, ela faz exatamente isso. Ela nos ensina, ela ensina a ciência numa forma onde eu possa, de fato, aplicar na minha própria vida e no meu trabalho. Portanto, se quiserem aprender mais sobre isto, podem encontrar mais informações na plataforma ecologica.com ou nos links do Instagram das minhas páginas, da página da Ecologica, e para descobrirem mais sobre este curso, que já vamos explicar exatamente como é que é constituído. Mas antes disso, eu gostava muito de pegar aqui nesta parte científica que tu estás a falar, que é, então quais são estas evidências científicas? Quem é que começou a estudar isto? Que estudos é que foram feitos? Veja, a psicologia positiva, ela já vem não com uma ciência específica de muito tempo, né? O grande objetivo do ser humano, o grande sonho da humanidade é viver uma vida mais feliz, é o que a gente quer, é o que nos move, mesmo que inconscientemente. E a filosofia grega já falava sobre isso, né? Aristóteles já falava dessa nossa busca pela felicidade. A psicologia humanista, na década de 50, já trouxe uma vontade de estudar os aspectos positivos da vida, mas de uma forma muito qualitativa, muito pouco embasada. E em 1998, o professor Martin Seligman, que é professor da Universidade da Pensilvânia, ele foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia, e lá ele fez um discurso de posse onde ele disse que chegou a hora da psicologia também fazer a pergunta positiva. Não é um caminho de troca, é um caminho de nós também temos que entender esse lado. E com esse discurso dele, ele fez um primeiro congresso de psicologia positiva em Akumal, no México. E desse congresso ele convidou um grupo de pesquisadores a começar a compreender esses aspectos positivos da vida. E desse primeiro discurso surgiram dois grandes estudos. Um primeiro estudo focado em entender as emoções positivas e quais são os elementos, os ingredientes que constituem uma vida mais feliz. E um segundo grande estudo que se tornou um pilar na psicologia positiva, que é o estudo das forças de caráter, né? Quando você pega o Tratado das Doenças Psicológicas, que é um livro enorme que estudou todos os tipos de doença que o ser humano pode ter, não existe uma única palavra nesse tratado inteiro, a palavra amor não aparece nenhuma única vez, né? Então, é como se... A palavra amor não aparece... No livro que fala de toda a experiência humana, de tudo que... Não tem uma palavra como amor, por exemplo, que é tão presente na nossa vida. Uau. Então, o que o Martin Seligman disse, está na hora da gente ter uma explicação do ser humano
baseado no que ele tem de melhor. Né? Existem coisas incríveis no ser humano que a psicologia não estudava. Então surgiu o estudo das forças de caráter e hoje nós podemos não só conhecê-las, mas também avaliar essas forças na nossa própria vida e começar a viver uma vida com um foco maior nas forças. Essa ciência começou então em 98 e hoje nós temos um equilíbrio entre as publicações científicas que estudam as doenças e que estudam os aspectos positivos da vida. Então, o sonho do Martin Seligman, que era ter de fato a psicologia dividida nesses dois focos, está acontecendo hoje e hoje a psicologia positiva está permeando todas as áreas da sociedade. A gente encontra esse assunto em todos os lugares, países, governos, cidades, órgãos públicos, casais, psicólogos atendendo com essa metodologia, médicos. Então... Sim, é isso. Ou seja, está dividido, mas não quer dizer que viva separadamente. Pelo contrário, é um complemento àquilo que já existe, não é? É só para trazer algo mais positivo àquilo que já existe. Não, eu acho importante dizer isto, porque é um bocadinho como a questão das medicinas não convencionais e da medicina mais convencional, que é, não, se é terapia, se é natural e holística, então está contra a medicina convencional. Não, não é nada disso. É viver em complemento. Isto é uma coisa que acontece imenso com a minha naturopata, por exemplo, que ela tem vários doentes oncológicos e que os pacientes têm pudor em dizer aos seus médicos que estão também a ser acompanhados por uma naturopata. E a naturopata diz, era tão mais fácil se a minha naturopata, que é a Kátia Antunes, eu vou dizer que eu adoro, ela é maravilhosa, a Kátia diz, era tão mais fácil se eu pudesse trabalhar em conjunto com os médicos, porque assim conseguíamos juntos criar, encontrar a planta certa e o medicamento certo para trazer o melhor de mais positivo ao nosso paciente. E às vezes é uma pena quando se fala nestas divisões não se olhar para o global, não é? Porque na verdade queremos todos o mesmo, tal como estavas a dizer, todos queremos ser felizes e todos queremos estar bem, portanto é bom haver esse complemento. E a psicologia positiva vai além, porque nesse objetivo de integrar os aspectos positivos da vida, a psicologia positiva começou a querer entender meditação, yoga, ela começou a querer entender propósito. Então, conceitos que até então a gente levava como algo abstrato ou algo, isso aqui é abraçar a árvore, né? No Brasil a gente fala muito isso, né? A pessoa que tem uma visão muito este aqui que abraça esotérico, né? É muito esotérico. Algo muito esotérico. Hoje a psicologia positiva estuda cientificamente os efeitos positivos da meditação na nossa vida. Nós sabemos que uma prática de meditação de 5 minutos por dia, simples, por 6 meses, literalmente, isso com scanner cerebral, muda a configuração do nosso cérebro. Então a gente começa a entender, e para mim isso foi muito importante. E abraçar as árvores, agora eu estou curiosa. Abraçar as árvores, é porque eu adoro abraçar árvores. Então, é tão fácil. Olha, a conexão com a natureza faz bem com certeza. Também claro. Tem estudos disso, não sei se precisa abraçar. Mas sim, essa apreciação da beleza na natureza. Mas a psicologia positiva ela começa a nos mostrar evidências científicas que para o cético, ela começa, então... Agora eu entendi por que isso funciona, por que a meditação é importante, por que o yoga é importante e tantas outras atividades. O Joe Dispenza, nos livros dele, ele mostra essas fotos dos scanners cerebrais. Scanners, eu não sei como é que isto se diz. Bem, pronto, faz aquela coisa imagens, que vê as imagens do cérebro, que ele mostra esses estudos também nos livros dele, que é quando há uma prática de meditação, quando há portanto, sim, isto não é só coisas esotéricas, isto tem fundamento naquilo que estamos a dizer. E estavas a falar nos elementos principais da psicologia positiva, quais é que são esses elementos? Olha, eu separaria em 2 frentes, tá? A primeira frente são as forças e virtudes humanas, né? Então, esse estudo, ele reuniu grandes nomes da ciência e durante 7 anos eles investigaram todas as forças, as virtudes humanas admiradas, apreciadas em toda a história por todas as sociedades do mundo. E eles definiram, então, 6 virtudes, 24 forças de caráter. Cada força está associada a uma virtude. Quando eu ativo essa força, eu estou elevando uma virtude qualquer. Quais é que são as tuas? As minhas, amor, generosidade, apreciação à beleza e excelência, gratidão e trabalho em equipe. São as 5 forças principais que eu tenho. E todos nós temos todas elas, é o mais lindo, né? Não é um teste, esse teste já foi feito em todos os países do mundo, milhões de pessoas, um teste psicometricamente validado, inclusive. Não é um teste que diz, puxa, eu tenho essas, como eu queria ter outras forças também. Não, eu tenho todas elas, eu uso todas elas em conexões infinitas. Mas eu começo a saber que uma atividade que eu faço, puxa vida, eu estou fazendo uma força que me move, que me eleva, que me faz bem. E talvez ela é tão natural em mim
que talvez eu esteja usando ela um pouco em excesso, né? Então, uma força muito ativa, por exemplo, generosidade, ela é incrível e eu posso usar ela em excesso. Então, eu começo a conseguir levar minha vida de uma forma mais equilibrada, não tentando corrigir um problema, mas percebendo que essa força é tão natural que eu posso simplesmente equilibrar ela um pouquinho, né? Então, acho que o primeiro pilar são as forças de caráter e o segundo é a compreensão muito clara de que, primeiro, felicidade não se constrói em linha direta. Nós temos que entender quais são as dimensões que felicidade juntas não se constrói em linha direta. Eu vou usar uma analogia do explica. professor Tal Ben-Shahar. Ele diz o seguinte: felicidade é como olhar para o sol. É onde está toda a luz, toda a energia, todo o brilho, todo o calor. Mas eu não consigo olhar para ele por muito tempo. Eu preciso desviar o olhar. Mas eu consigo apreciar e admirar as cores do arco-íris, conhecê-las profundamente. Com felicidade é a mesma coisa. Fazer uma resolução no final do ano. Ano que vem eu vou ser feliz. Que tipo de movimento isso gera em mim? Nenhum, é muito abstrato, muito amplo. Mas eu posso dedicar energia e atenção e colocar intenção nas dimensões que constroem a felicidade, nas cores do arco-íris da felicidade. Então, eu preciso, primeiro, saber onde agir e, segundo, felicidade não se constrói lendo livros de felicidade. É muito bom aprender e perceber que existe um caminho diferente, mas eu preciso praticar, eu preciso do movimento, né? Então, não adianta nada a gente fazer aquele curso maravilhoso da nossa escola com a Ana, aprender o que a gente aprendeu, se a gente continuar se alimentando do mesmo jeito, a gente não mudar a nossa forma de se alimentar. Então, e de agir, né? Ou fazer o teu curso. Isto é a parte espetacular da tua certificação, é que tem uma grande vertente prática, portanto, tu propões uma série de exercícios em todos os módulos e a parte também de estarmos uns com os outros para conseguirmos viver na prática a psicologia positiva. E é isso que depois vai trazer esta transformação à nossa vida. Isso, é a grande diferença, né? Porque a maior parte dos cursos, pelo menos no Brasil, né, eles são baseados em módulos estanques, né? Então você tem um curso incrível, com professores maravilhosos, e cada um dá um módulo. E você termina o módulo, fez a prova e vai para o próximo, né? A certificação do Roubin, ela trabalha com só conteúdo científico que tem uma finalidade prática e que nós, professores, testamos e conhecemos o efeito da nossa vida. Então, o aluno aprende através de prática. Então, ele pratica, aprende o conteúdo, ele comunica essa prática em grupos de suporte e mentoria, de forma, enquanto ele ensina a experiência que ele teve, ele aprende mais e aprende pela perspectiva dos outros também. E esse mesmo conteúdo que ele aprendeu, ele não some depois do módulo, ele continua voltando em ciclos mais profundos. Então, ao final do curso, você, ao invés de ter apenas mais informação entrando na caixinha do seu cérebro, você tem, de fato, transformação, uma ampliação da sua percepção de vida e da sua forma de agir. E é interessante isso até, Vera, porque 90% dos nossos alunos nos procuram porque ou estão em transição de carreira, ou já aplicam ou querem aplicar a psicologia positiva profissionalmente, mas 100% saem com depoimentos de transformação pessoal, porque de fato a aprendizagem ela entra na vida primeiro para depois você expandir e levar para fora. Claro, eu estou mesmo agora a ter esta experiência, porque eu acabei de vir de Marrocos, eu estive em Marrocos a fazer um retiro e convidaram para ir para um sítio espetacular e não sei o quê, eu pensei, já estou a ficar farta de retiros, eu estou sempre a ir de retiros de um lado para o outro, não sei o quê, a organizar retiros. Que arrogância da minha parte pensar isto, mas eu pensei isto. E depois pensei, não, mas é uma oportunidade boa, vou lá conhecer pessoas e não sei o quê, fui e foi altamente transformador. E eram temas, o tema do retiro era conscious living, viver de forma mais consciente. Eu achei, eu já vivo de forma consciente. Olha a minha arrogância, o meu ego a falar. E foi altamente transformador. E de facto eu penso assim, se eu estou a fazer este trabalho com a Ecológica, se estou aqui, se o meu trabalho é ter estas conversas, trazer algum tipo de ensinamentos. O meu trabalho é agora organizar retiros, fazer viagens, proporcionar cursos às pessoas. Eu tenho que estar a viver esta experiência, eu não posso simplesmente assumir que já sei tudo ou que leio uns livros e que está tudo bem. E então também foi uma aprendizagem para mim nesse sentido, que é de facto, eu também tenho que passar por estas transformações para conseguir estar à frente deste projeto e acho que isso é mesmo, é super importante. E isso acho que é muito comum em muitos cursos mesmo. Em Portugal eu sei que também existe a Escola de Psicologia Transpessoal, que eu também estou assim interessada, e que todas as pessoas que eu conheço que andaram lá dizem, não, aquilo é um processo interno muito intenso e é isso que depois nos vai fazer poder exercer isto de uma forma mais correta. Porque quem faz a tua certificação pode depois também ensinar, não é? Pode. A certificação do Roubin Institute, ela começou na verdade nos Estados Unidos e ela
foi criada, foi construída pelo professor Tal Ben-Shahar quando ele deixou Harvard, né? Então ele sai de Harvard, ele funda o Rubin Institute com a Megan McDonald e eles criam essa certificação. Harvard é aquele sítio cheio de pessoas esotéricas, não é? Exatamente, pois, só esotéricos. É só esotéricos. Pouca ciência. Pouca ciência, aquilo não é nada científico. E ele constrói essa certificação e em 2018 eu traduzi do inglês para o português, os 9 meses de formação, trouxe para o Brasil. Agora já tive vários alunos de Portugal, tive essa grande alegria, agora está em Portugal também. E hoje eu sou o CEO global do Rubin, que a gente já treinou pessoas de 45 países já. E todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas, todos sentem uma transformação pessoal, mas a grande maioria constrói ao longo do curso um projeto de aplicação dessa ciência no que ele já fazia ou em algo novo. E esta certificação, quanto tempo é que demora? 9 meses. 9 meses, portanto isto é mesmo, é dedicar uma vida, um ano. Um ano dedicado a gente, e é engraçado isso, né? A gente aceita dedicar um ano para fazer uma pós-graduação em matemática, em engenharia, em algo de carreira, sabendo que a gente quer essa pós-graduação, talvez para ganhar mais, para ter um cargo maior, para ser mais feliz. O nosso convite é que você dedique um ano da sua vida para aprender o que a ciência tem a nos dizer sobre como a gente pode treinar o nosso cérebro e moldar as nossas ações para que a gente seja mais feliz aqui e agora. E tens agora uma turma a começar, não é? Começa dia 27 de março, não é? Portanto, hoje é dia 22, portanto vão a tempo de se inscreverem no curso, seja através da página, vão ter os links nas minhas páginas, portanto vai ser muito fácil conseguirem aceder a toda a informação do curso e inscreverem-se também através da Cológica. E pronto, ou seja, a turma começa dia 27, mas no entanto, se alguém se inscrever até ao final de abril, está tudo bem, não é? Porque tudo podem bem. Sempre... Isso, o curso ele é 100% online, ele começa dia 27 de março. Todas as aulas que são dadas ao vivo, elas também ficam gravadas para o aluno, então ele pode recuperar o conteúdo. A gente só precisa que o aluno esteja com a gente até o 3º módulo, que é quando nós fazemos a primeira imersão do curso, também online, mas é um dia todo e uma noite, um dia todo de treinamento. Online? Onde existe online também. Online ao vivo, não é? Ao vivo, portanto, isso. vamos diretamente... Eu fiz o primeiro e tivemos com a própria Megan, que é uma das fundadoras do Whole Being nos Estados Unidos. Isso, na verdade a gente traz... Os mesmos professores americanos participam do curso, então as pessoas que estão fazendo ciências, o professor Dan Tomazuro de Colômbia, a Megan McDonald, Maria Siroá, então são professores que participam do curso. Mas nessa imersão a gente constrói grupos com um mentor para acompanhar o aluno até o final da formação. Então, do módulo 3, a gente já precisa que o aluno esteja lá. Então, até o final de abril é possível ainda fazer o curso e nós temos turmas em março. É possível começar o curso, não é? É possível começar o curso, claro. Sim. E nós temos turmas acontecendo em março e setembro. Nós temos que conversar, Vera, porque no Brasil nós já fazemos 2 retiros por ano dedicados aos alunos. Então, quem sabe a gente não comece em breve aqui em Portugal também. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Sim, isso é uma grande ideia. Porque depois essa parte do retiro também é tão importante. Aquilo que se vive... Eu tive 4 dias em Marrocos agora e eu criei laços, é uma família. E depois, porque eu também acredito que... Eu acredito que nós fazemos pactos antes de vir para este mundo e para esta dimensão de nos conhecermos. Então eu sinto mesmo que há pessoas que eu conheci que tiveram em 4 dias um impacto tão grande em mim. Aprendi imenso. Houve uma participante específica que me ensinou imenso sobre a suavidade, sobre a energia feminina, porque eu sou muito masculina na ação, não é? Tipo, eu vou e faço, tenho uma ideia, quero, não, vamos, é muito rápida. E de repente eu assim, não, mas esta suavidade, eu quero muito trabalhar isto em mim. Então esta pessoa inspirou-me imenso nisso, sabes? E é isto, é que nós vamos conhecendo pessoas que também nos inspiram na nossa própria transformação. Por isso é maravilhoso. Então é isso. E o curso é composto por quantos módulos, então, ao todo? 9 módulos. São 9 módulos. 9 módulos. São 7 módulos com conteúdo gravado, mas sempre com encontros ao vivo também. Então, isso é uma coisa que para mim foi muito importante. A formação, inicialmente, ela trazia 2 módulos presenciais. Com a pandemia, a gente precisou fazer uma mudança no formato dele. Deu muito certo, virou o padrão global, né, da certificação do Rubin. Mas mesmo sendo online, ele é muito vivo, porque nós temos aulas, encontros ao vivo com muita interação, nós temos os grupos com mentoria, nós temos as 2 imersões que acontecem no módulo 3 e 9, e ainda esse convite para a gente estar junto, de fato, no retiro, porque exatamente como você disse, a gente sabe hoje que esse conhecimento e essa transformação não vem do que você aprende, vem de com quem você aprende, né? Então essa relação, essa rede relacional que a gente constrói é fundamental. Tanto que, isso é importante que todo mundo saiba,
a sua presença no Roubim não acaba quando o curso termina, né? Quando você compra a formação, você passa a fazer parte do Roubim A minha Community. vai durar muito porque eu estou tão atrasada, porque assim, eu estou tão atrasada, ainda tenho tanto, portanto acho que ainda vou continuar no whole being muito tempo. Vai. Olha, explica também aqui o que quer dizer whole being, que eu adoro esta definição. E é um nome difícil, na verdade é um Whole nome... Whole Being Institute. No Brasil eles falam esse nome de todas as maneiras possíveis, e nos Estados Unidos, em inglês... Whole Being. Tudo que você imagina. Mas porque essa palavra não existe. Não, mas como no Brasil pode-se dar qualquer nome a uma criança, eu posso ter um filho chamado Holy Being. Pode. Pronto. Eu não vi ainda, mas um dia quem sabe. Pode ser. Há uma piada que se diz cá que há o Navy, não é? Por causa do US Navy. Não sabe, não é? O casal super romântico que está na praia e que vê o barco a passar a dizer US Navy, então chama o filho de Navy. O meu filho vai se chamar Holy Being. Holy Being. Mas o Roubing é uma palavra que o Tal e a Megan criaram. Eles constataram o seguinte: quando a gente fala sobre felicidade, é um termo amplo, abstrato, né? Então, na visão deles, o grande objetivo da vida e a base que sustenta uma boa vida, então são os dois lados, né? Tanto a base de sustentação de uma vida boa, como o grande objetivo de todos nós, é viver bem-estar integral. Whole-being é a junção de whole person, pessoa na sua integralidade, e well-being. Então eles criaram whole-being. E a gente usa a expressão whole-being como até uma substituição da palavra felicidade, né? Então, o grande objetivo da vida, o que a gente quer construir ao longo da formação, é whole-being, é bem-estar integral, é felicidade. Wholeness. Eu adoro esta palavra, porque é mesmo aquele sentido do todo, portanto, faz-me todo o sentido. Whole-being, para mim, é uma palavra que já devia estar no dicionário há muito tempo. Faz mesmo muito, muito, muito sentido. Depois, tenho aqui uma pergunta para ti, mais delicada, que é: tu achas que existe a positividade tóxica? Pergunta boa. Fala-se muito. Aqui em Portugal já se fala bastante também. Fala-se muito a positividade tóxica e acho que é um tema que eu preciso abordar contigo, não é? Porque quando falamos, psicologia positiva, que gira, não, que foi aquilo que tu falaste no início, que não, está tudo bem. Não é, está tudo bem. Portanto, explica aqui qual é a diferença entre uma psicologia positiva e uma positividade tóxica. Para mim, a positividade verdadeira, sentida, refletida, ela nunca pode ser tóxica, né? Então nós sabemos hoje, com evidências científicas de todos os lados, em diversos ângulos, que construir uma vida mais positiva, se sentir mais positivo de verdade, é incrível para o nosso cérebro, para o nosso funcionamento, para a nossa saúde física, para a nossa longevidade. Então a positividade é ótima. O que é tóxico é fingir uma positividade que não existe e é cobrar dos outros uma positividade quando essa positividade não deveria acontecer. Então, o que eu senti quando eu trouxe o Roubing Institute para o Brasil, para Portugal, é que a psicologia positiva, assim como aconteceu no Brasil, pelo menos não sei aqui em Portugal, mas aconteceu no Brasil com o coaching, existia uma tendência muito grande de se falar da psicologia positiva de uma forma muito superficial, muito pouco embasada, né? No Brasil, por exemplo, gratidão virou a palavra para tudo, virou hashtag gratidão para foto da xicrinha de café, né? E gratidão como palavra, como expressão, ela é bonita, mas ela só se torna transformadora na sua vida quando ela se torna uma experiência vivida, real, né? Então a psicologia positiva chegou no Brasil e muita gente, não, você tem que ser grato, você tem que ser positivo. Pera lá, se alguma coisa muito ruim aconteceu comigo agora, eu não tenho que ser grato de nada, eu tenho que sentir essa experiência e ser maduro bastante para lidar com a minha tristeza, com a minha dor, com o meu medo, percebendo que eu tenho capacidade de, talvez não hoje, mas daqui a algum tempo, sair disso, né? Então como é que eu lido com a vida como ela é e percebo que eu tenho recursos para, nem que não seja agora, para construir mais bem-estar? Como é que eu vivo um dia de extrema tristeza, por exemplo, num luto, mas eu posso fazer uma escolha de pegar a mão do meu filho e fazer uma caminhada na natureza com ele por 5 minutos. Isso vai me fazer bem e bem para ele, sem forçar uma positividade que não existe, né? Quando eu de fato estou experimentando, vivendo, sentindo gratidão, positividade, esperança, otimismo, isso não tem como ser ruim. O problema é que a gente entrou numa moda da pessoa achar que ela tem que estar feliz o tempo inteiro, dela se comparar com os outros na rede social, onde parece que os outros vivem uma vida
totalmente blindada e perfeita e achar que eles têm que estar lá. Então é uma autocobrança e é uma cobrança exterior. Você já deve ter ouvido isso alguma vez na vida. Quando você estava mal e alguém chega para você e fala assim, Vera, para com isso, você é linda, você é uma baita profissional. Dá vontade de pegar a pessoa pelo pescoço e sacudir. Por quê? Não é o que eu estou sentindo. Claro. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para não viver positividade tóxica é me dar permissão para viver todas as emoções, porque todas elas são parte da minha experiência humana. Eu tenho que permitir viver a emoção e perceber que eu sou capaz de moldar a minha experiência para uma experiência um pouco melhor. O que não significa dizer que eu tenho que estar positivo o tempo inteiro. Então a positividade tóxica que eu entendo como algo que existe é a autocobrança ou a cobrança externa para algo que não é sentido, é fingir que está tudo bem quando não está. E eu acho que também, pelo menos assim, a meu ver, acho que também se torna tóxico quando é isso que estavas a dizer, quando é outra pessoa a dizer, tens de estar bem, mas tu tens tudo e tens aquilo, porque acho que isto cria uma distância tão grande na empatia que se pode criar, não é? Porque às tantas ok, eu até me posso estar a sentir muito bem, não sei o quê, mas se eu não conseguir reconhecer que o outro não está bem, isto vai ser tóxico para o outro, vai ser pior ainda eu dizer, está tudo espetacular, a vida é linda, ou tens isto e tens aquilo e tens que é logo aquela... isto pode se tornar muito tóxico para o outro, não é? Isso. E essa cobrança que com nós mesmos e com os outros, ela, além de tudo, ela constrói culpa e vergonha. Porque se eu estou sentindo uma tristeza imensa com algum momento, e alguém fala que eu tinha que agradecer porque eu tenho tudo, eu me sinto culpado de não estar vendo isso, eu sinto vergonha de... A pessoa até compara, imagina tal pessoa que não tem... Não importa, nesse momento, a comparação com o outro, é o que eu estou sentindo, né? Então a gente fala muito em psicologia positiva que as emoções, elas são totalmente amorais, nem certas nem erradas, né? O que é errado é o que eu faço com ela. Então sentir inveja é amoral, faz parte. Se eu tenho muita paixão por uma atividade, eu estou trabalhando duro para aquela promoção e alguém recebe a promoção no meu lugar, não sentir inveja seria estranho, né? Eu estou conectado com aquilo é importante para mim. Agora, sentir inveja de puxar o tapete da pessoa para conseguir o cargo dele, isso é imoral. Mas sentir inveja e chegar lá e dar um abraço e parabéns, eu queria essa vaga, mas parabéns que eu sei que você também merece, tá tudo bem, né? Então aceitar a emoção é fundamental para construir mais bem-estar. Eu estou agora a reler o livro da comunicação não violenta do Marshall, que é espetacular. E ele fala num livro que eu acho que se chama... How to be miserable, uma coisa assim, tipo, como ser miserável. Não, talvez não seja este o título, mas pronto, mas basicamente é um psicólogo qualquer que escreveu um livro sobre como é que tu podes ficar a sentir o pior possível. É através da comparação, que era isso que tu estavas a falar. E então ele depois propõe exercícios do género. Então vais-te comparar com Mozart e começa a explicar as coisas todas que Mozart fez com 7 anos, não sei o quê, com 12 anos compôs não sei quantas coisas, que falava não sei quantas línguas, que tipo o gênio, estás a ver? Pronto, agora compara tu com a idade dele, o que é que tu já tinhas feito? Tipo, está claro que eu vou ficar a sentir-me péssima quando me estou a comparar com o gênio, não é? Portanto, isso é muito interessante, essa parte da comparação, não é? E também temos de ter cuidado em não fazermos isso com os outros, que é, ok, o meu amigo está péssimo. E eu vou dizer, não, mas olha, eu também já estive assim e eu consegui dar a volta. Porque essa pessoa vai se ficar a sentir ainda mais incapaz porque não conseguiu dar a volta. Tipo, então é preciso ter algum cuidado com isso. E essa comparação social, ela está levando as pessoas a muito sofrimento, as gerações mais novas principalmente, porque antes da tecnologia das redes sociais, eu me comparava com meu vizinho. Então a gente tinha uma certa similaridade, né, na nossa realidade. E hoje eu posso me comparar com a Rihanna, eu posso me comparar com quem eu quiser. E aí você tem uma distância tão grande, né, da vida vivida, das experiências, tudo o que aconteceu. Então você está coberta de razão, né? A gente se compara com o outro de um jeito muito focal, né? Então eu me comparo com a fortuna, com o sucesso, com coisas específicas. A gente esquece que a vida também é integral do lado de lá, né? Também existem os dois lados, né? Eu adoro essa parte do foco, Henrique. Vamos entrar por aí, que é o que é que a positividade, o que é que a psicologia positiva faz ao teu foco, ao teu olhar. Perfeito. Esse é um dos pilares também, tá? Da psicologia positiva. Basicamente, o que a gente sabe é que quantas brigas você já teve com alguém ou discussões porque você tem certeza que você está vendo a realidade e o outro parece completamente maluco. Está vendo uma coisa completamente diferente. Não, mas eu quando estou a ver a realidade, eu estou a ver a realidade. Quer dizer, eu estou vendo a realidade, né? Eu tenho razão. É assim. O outro está completamente fora de si. O que a gente sabe hoje é que quando eu olho para a vida, quando eu apreendo a vida pelos meus sentidos, eu estou vendo, sentindo cheiros, ouvindo, o nosso cérebro é tão potente, uma máquina tão
poderosa que ele consome muita energia. Né? Com 2% da massa do corpo, ele consome de 20% a 25% da nossa energia. A gente emagrece dormindo porque ele está queimando energia. Então ele tem que ser muito eficiente na conservação de energia. Imagina se tudo que eu vejo... Aqui eu estou vendo, eu acho que deve ter uns 95 tapetes aqui, cores para todos os lados. O meu cérebro está vendo tudo. Imagina se tudo que ele enxerga, ele processa, porque a gente enxerga de ponta cabeça, ou no cérebro ele vai processar, ele vai transformar numa imagem e vai conectar com alguma informação do passado para eu compreender isso, para isso virar algo consciente. Se eu processasse tudo, a gente caía no chão e morria porque a gente não ia ter energia para sobreviver. Então o meu cérebro é seletivo. Ele busca a informação que ele precisa para lidar com o dia a dia, para fazer uma previsão do futuro, sentir segurança, tomar uma decisão. E aí a grande notícia, o percentual que o nosso cérebro transforma do que ele percebe para consciência é de mais ou menos 2%. 98% de tudo que eu recebo pelos meus sentidos, o meu cérebro despreza. Como é que ele escolhe esses 2%? Como é que ele escolhe o que ele vai absorver da vida e trazer para a consciência? Ele escolhe através da pergunta que a gente se faz, conscientemente ou não. Então, se eu pedisse para todo mundo que está ouvindo esse podcast agora, pelos próximos 5 segundos, está todo mundo proibido de pensar num elefante cor-de-rosa. Sabe aquele elefante bem rosinha? Está todo mundo pensando nele e vai todo mundo continuar pensando nele por um tempo. Por quê? Qualquer pergunta que eu faço é transformada numa imagem no meu cérebro. Então, se eu pergunto por que minha vida não é boa, por que as coisas não dão certo comigo, por que eu não fiz aquela formação, por que eu fiz escolhas erradas, o meu cérebro busca essa informação para responder essa pergunta. Né? O que a psicologia positiva nos ensina é que, de um jeito extraordinário, quando eu começo, através de exercícios, a mudar a pergunta que eu me faço, eu não paro de perceber as outras coisas, mas eu começo a ampliar o meu foco. Eu começo a perceber que sim, eu fiz escolhas meio erradas no passado e olha o lugar que eu estou hoje. Sim, a minha vida está difícil, eu tenho conta para pagar e olha o que eu estou construindo. Em outras palavras, você aumenta a sua perspectiva de vida e você começa a jogar fora a ditadura do ou eu chego lá, ou eu tenho esse par perfeito, ou eu consigo isso, ou eu consigo aquilo, e você abraça a magia do né? Eu posso ter conta para pagar e ser um bom pai, eu posso estar com uma dificuldade de saúde e escolher um exercício físico ou um movimento que me faça bem. A gente começa a viver de forma mais ampla. E foi daí que surgiu, inclusive, a ideia da gratidão e todos os estudos em cima da gratidão. Porque a minha tendência natural, por algo que a gente chama de viés da negatividade, é que esse foco de 2% seja nos problemas, nas dificuldades, no negativo. Então, o ser humano biologicamente foi projetado e culturalmente também, né? Você chega da escola com um boletim, no Brasil chama-se boletim, as notas que você tirou. Sim. Você chega com as notas e você tem 10 notas ótimas e uma vermelha, e uma nota abaixo da média. Qual que é a primeira que nossos pais geralmente apontam, né? Então a gente tem uma também tendência... Também os professores podiam não pôr a vermelho. Podiam não pôr a vermelho, ajudava. Podiam pôr a lápis, que era para ficar... Ou deixa sem nota, no próximo você resolve. Claro. Mas a gente tem uma tendência biológica e cultural de focar sempre no negativo. A psicologia positiva nos ajuda. Deixa eu lidar com a vida como ela é e perceber que eu sou capaz de ver mais e fazer escolhas diferentes. Eu me torno mais criativo, eu me torno mais capaz de lidar com as dificuldades da vida e de construir mais positividade no dia a dia. E eu gosto dos estudos, também referes isto no curso, que é quando nós estamos a sentir emoções mais positivas, pronto, a nossa visão fica mesmo mais ampla. Ou seja, começamos, isto é normalíssimo, nós quando estamos irritados ou quando estamos zangados, é normal ficarmos com uma visão mais de funil, não é? Aliás, eu tenho um exemplo físico e prático disto na minha vida, que foi quando eu comecei a ter ataques de ansiedade aos meus 27 anos, a primeira coisa que eu senti era, de repente aqui, a minha visão começava a ficar escura à volta e eu ficava só via o que estava à minha frente, tipo, não conseguia ver mais nada. Eu acho que isso também é muito interessante, não é? Que ao fomentar este tipo de emoções e de conhecimento, vamos estar a alargar o nosso olhar e a ver mais possibilidades, não é? Não há só a possibilidade A e B, há A, B, C, D, E. Há várias. E esse foco que você lindamente colocou, né? Ele tem uma razão biológica de ser, né? Eu estou enfrentando um perigo, eu estou sentindo medo. O meu corpo se prepara para lidar com medo. Então eu só tenho 2 ações possíveis. 3, na verdade. Eu tenho a ação de correr e fugir, eu tenho a ação de atacar e eu tenho a ação de me desligar. Né? Quando eu estou vivendo uma ansiedade crônica, um momento de medo, de estresse, de dificuldade. Quando eu começo a construir positividade, eu tenho um problema aqui. E
eu tenho essa pessoa aqui que eu posso pegar na mão e pedir ajuda. Eu tenho várias outras coisas. Eu começo a perceber uma amplitude maior. Curiosamente, não de forma acidental, Dubai, que é um país que tem o Ministério da Felicidade, fica no mesmo andar do prédio do Ministério da Inovação, porque a gente sabe que pessoas mais felizes, mais positivas, são mais criativas, inovam mais, tomam decisões fora da caixa. Ah, uau, isso é espetacular, lindo. Henrique, espetacular, obrigada, estou super contente, eu aprendo sempre que falo contigo. Se calhar ainda me vou juntar agora a esta turma que vai começar dia 27, porque eu fiquei com tantas aulas ao vivo para trás, que se calhar o melhor é começar tudo de novo. Portanto, queria só relembrar que a certificação de Psicologia Positiva começa agora no dia 27 de março, no entanto, podem inscrever-se até ao final de abril, porque mesmo as aulas ao vivo ficam todas gravadas, portanto, é um curso bastante completo de 9 meses, não é? 9 meses, tem várias aulas gravadas que podem fazer ao vosso ritmo e depois vários encontros mensais e depois de cada módulo em que a turma se reúne e se encontra para conseguirem partilhar experiências e trabalhar mais em todo o processo que acontece durante este curso. Isso. Portanto, para se inscreverem no curso, o link está na bio do meu Instagram e está também no site cologica.com, portanto basta ir lá e verem todas as informações. O pagamento pode ser feito também em prestações, porque é um investimento grande para a vida e é mesmo um investimento. Eu acho que é mesmo daquelas... Eu acho que há certos investimentos ou certo dinheiro que nós, entre aspas, gastamos que nos tornam mais ricos. E acho que este tipo de curso é mesmo um exemplo disso. E eu sinto isso em todos os investimentos que fiz a nível de cursos, que de facto sinto-me mais whole, não é? Mais inteira, como aquilo que tu propões no Whole Being Institute. E pronto, e agora queria só acabar aqui com a pergunta que eu faço sempre, Henrique, que é: qual é a tua ecológica de vida? É sempre a pergunta. É assim que se vê quem é que ouve o podcast. Ele agora assim, ecológica, o que isso quer dizer? Ecológica. Então, ecológica é qual é o teu lema de vida? Qual é a tua... Ecológica é raciocínio positivo. Portanto, se houver a tua forma de estar na vida, o teu lema, qual é que seria? Eu associo, colocando muito em conexão com o que você acabou de dizer, né, sobre investimento na vida, né? Eu acho que o nosso grande objetivo de vida tem que ser nos tornarmos pessoas melhores e aprendermos a viver com a vida da melhor forma possível. Eu acho que a gente passou a nossa história inteira aprendendo a fazer coisas, e a gente se tornou muito bom nisso. Todos nós somos excelentes em fazer um monte de coisa. E a gente vive hoje a maior crise de saúde mental que o mundo já experimentou, né? Porque do jeito que a gente vem fazendo as coisas, a gente não tem tido o resultado que a gente busca. Então, eu acho que passou da hora da gente começar a aprender a viver. Não é tão simples quanto a gente achava lá atrás, né? Vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso, vai ter uma carreira que você vai ficar bem. A gente tem que aprender a se relacionar com nós mesmos, a gente tem que aprender a se relacionar com os outros, a gente tem que praticar mais autocompaixão. A gente tem que lembrar, eu fico... É curioso para mim, uma organização me contrata no Brasil para trabalhar humanização. A gente esqueceu o que é se relacionar como seres humanos, né? Então, tá na hora da gente pausar, respirar, lembrar que nós não estamos aqui para produzir insanamente o tempo todo. Qual foi a última vez que você parou para ouvir a música que você mais gosta? Não porque você estava dirigindo para algum lugar, mas porque você queria parar para ouvir aquela música, né? A gente corre muito e para muito pouco para se olhar e para ver melhor a vida. Então, na minha opinião, investir em formas de construir uma maturidade, uma capacidade de viver a vida como ela é e construir mais capacidade para lidar com as adversidades, para se tornar mais positivo, é algo que muda o mundo. Eu ouvi com a minha esposa num retiro também há pouco tempo, algo que eu gostei muito, que disseram: nós não somos capazes de mudar o mundo. Mas a gente pode dar uma balançada. Então, se a gente começar a balançar a nossa própria vida, a gente começa a balançar a vida de quem está em volta e, quem sabe, a gente constrói um mundo melhor para os nossos filhos. Esse é o grande convite que eu faço. Acho que a pergunta ecológica minha é essa, né?
tá na hora da gente olhar pra gente com um olhar mais carinhoso e se cuidar um pouco mais e aprender novas formas de ver a vida. E ao mudarmos o nosso mundo, vamos estar a mudar o mundo das pessoas à nossa volta também. Isso Portanto, aí. acho mesmo que isso é importante. Henrique, esqueci-me de referir aqui que vamos agora para patronos também propor aqui um pequeno exercício de autorregulação emocional, que é uma parte super importante. Portanto, patronos, fiquem aí, porque isto vai continuar. Obrigada a todos e até à próxima. Até, obrigado.